A gravação. Vamos lá, gente. Muito boa noite, então, oficialmente para vocês. Espero que todos estejam bem. Pessoal do segundo e pessoal do primeiro período. Vamos dar para o pessoal do segundo período, nós vamos continuar a nossa matéria aqui. Para o pessoal do primeiro, é a nossa primeira aula. E eu tô dando um salve, né, para vocês, boas-vindas para vocês. Eu já falei para vocês, já disponibilizei 3 links da nossa última aula para vocês assistirem, para que vocês não tenham perda de nenhum conteúdo. E aqui todo mundo a partir dessa aula vai estar com a mesma matéria, mas podem ficar tranquilas que a aula de hoje não é continuação da aula passada, no seguinte sentido, não é, por exemplo, algo que necessariamente o que a gente viu semana passada é necessário para que a gente acompanhe hoje. Não dá para acompanhar essa aula sem necessariamente ter visto a aula passada, beleza? Então fiquem tranquilos. Vamos lá. A Débora falou que... Professor, depois dá uma explicada sobre como fazer a leitura dos artigos, incisos, me confundo. Beleza, pode deixar que eu vou explicar, tá, Débora? E o JC, professor, não entendi a questão do primeiro período estar junto com o segundo. Carol perguntou. Não, é o seguinte... O pessoal do primeiro período que se matriculou esse semestre, eles vão ter a mesma grade, que vocês do segundo período. Então eles estão matriculados no primeiro período, mas eles vão acompanhar, assistir as mesmas aulas que vocês. Eles vão fazer a mesma grade que vocês, beleza? Basicamente é isso até onde que eu sei. Né, o pessoal da direção pode dar as informações melhores. Mas basicamente é isso. Segundo e primeiro período vão ter a mesma grade, vão assistir a mesma matéria. Beleza? Tranquilo? Gente, então vamos lá. Gente, muito boa noite. Antes de mais nada, eu queria deixar um versículo aqui para vocês. Provérbios 16:1 fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Gente, que vocês não fiquem ansiosos com nada, preocupados com nada. O futuro, Deus está cuidando do futuro de cada um de vocês. Muitas vezes a gente faz planos, a gente fica ansioso, preocupado com o que vai acontecer amanhã, mas a resposta certa vem de Deus, tá, gente? Deus conhece a sua vida, a vida de cada um, sabe o que é melhor para você e Deus vai te direcionar, vai te encaminhar da melhor forma, viu? Fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, preocupados com nada. Saiba que os planos de Deus são maiores do que os seus e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o que mais Deus quer é te abençoar e te direcionar para o melhor. Beleza? Vamos que vamos, pau na máquina, vamos continuar. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar falando sobre a estrutura da Constituição Federal. A nossa aula é de direito constitucional, obviamente, e nada melhor e nada mais importante do que a gente tratar sobre a estrutura da Constituição Federal. Não sei quem está com a Constituição Federal em mãos. Se alguém está com a Constituição Federal em mãos, ótimo. Quem não tiver, pode aí abrir pelo computador ou pode abrir aí pelo celular. Mas eu queria que todo mundo, mesmo quem não tiver com a Constituição, imagine a Constituição. Imagine a Constituição no seu sentido formal. Imagine a nossa Constituição escrita. A gente vai tratar especificamente, de forma inicial, sobre a estrutura da Constituição e sobre o que compõe a Constituição Federal. Vamos lá. A Constituição Federal, muitos aqui já devem ter ouvido falar, não sei quantos tiveram contato de ter a Constituição escrita, tá em mãos. Mas o que é essa tal de Constituição Federal? A Constituição Federal, como a gente falou na aula passada, ela é a lei maior no nosso ordenamento jurídico. A maior lei do ordenamento jurídico brasileiro é a Constituição Federal. E essa Constituição Federal, ela é composta, ela é como se ela fosse um livro, tá? Imaginem que a Constituição Federal, ela é um livro. Esse livro, chamado Constituição Federal, ele é composto por algumas partes. E nós vamos falar justamente agora sobre as partes que compõem a estrutura da Constituição Federal. A Constituição Federal, gente, ela é composta de preâmbulo. A Constituição Federal é composta dos artigos
permanentes da Constituição Federal. A Constituição Federal é composta pelo ADCT, pelos atos das disposições constitucionais transitórias, e a Constituição Federal é composta pelas emendas constitucionais. Então, quero que vocês pensem que a Constituição Federal, a estrutura dela é dividida em 4 partes. Quais que são as 4 partes? Primeira parte da Constituição Federal, vou até anotar aqui, é o preâmbulo. A primeira parte da Constituição Federal, a primeira parte que compõe a estrutura da Constituição Federal é o preâmbulo. Perdão, escrevi aqui preâmbulo, é preâmbulo, tá? Vou arrumar aqui, preâmbulo, com acento aqui circunflexo no A. Então, a primeira parte da Constituição Federal é o preâmbulo. A segunda parte da Constituição Federal é o corpo permanente das normas, tá? É o corpo permanente de normas. A terceira parte da Constituição Federal são os atos das disposições constitucionais transitórias, chamada de ADCT. E a quarta parte da Constituição Federal são as emendas constitucionais. Beleza? Então, quero que vocês imaginem a Constituição Federal como um livro que é dividido, então, em 4 partes. Preâmbulo. A Débora falou, professor, não consigo visualizar o que você está escrevendo. Vocês não estão vendo o que eu estou escrevendo? Tá no chat, tá, gente? Tá no chat. Não? Abre aí o chat. Abre aí o chat. Do lado de pessoas, olha aí chat. Tá dando para ver? Agora sim? Então, beleza. Então, bacana. Quem não estiver vendo, gente, abaixa aí a barra de rolagem, a barra de rolamento, até lá embaixo. Às vezes a internet que não está carregando, mas fiquem tranquilos que isso também está no material complementar que eu já postei lá no AVA, tá? Tô colocando aqui só para ficar mais fácil a interação, mas isso está no material complementar, depois eu disponibilizo também o material complementar para quem não tiver, beleza? Então, bacana. Constituição Federal dividida em 4 partes. Preâmbulo, corpo de artigos ou corpo permanente de normas. Terceira parte, ADCT. Quarta parte, emendas constitucionais. Quem tiver com Vadimeco ou com Constituição pode até folhear e conferir isso que eu estou falando. Vamos lá, vamos falar de um por um. Primeira parte é o preâmbulo, tá? A primeira parte que a gente vai falar é o preâmbulo. O que é o preâmbulo? Percebam o seguinte, gente. A Constituição Federal, ela não começa pelo artigo 1º. A Constituição Federal, ela não começa pelo artigo 1º. Ela começa pelo preâmbulo. O que é o preâmbulo, gente? O preâmbulo é a parte introdutória da Constituição Federal. O preâmbulo é a parte de apresentação da Constituição Federal. Fazendo aqui um paralelo um tanto quanto coloquial, mas queria que vocês entendem. Pensa num remédio. Dentro da caixa do remédio vem o quê? A bula, certo? Vem a bula. O que a bula do remédio serve? Ou para que ela serve? A bula serve para dar orientações. A bula serve para explicar. A bula serve para estabelecer as diretrizes daquele remédio. O Rizieri, você falou, olha o assalto, professor. Ah, tá tendo um barulho aqui de carro aqui mesmo. Um alarme tocando aqui embaixo, aqui no prédio. Desculpa, gente. Vamos lá. Quem abrir o preâmbulo da Constituição Federal vai estar lá e ver que tá assim. Começa, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte,
para instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade. E termina falando, segundo a proteção de Deus, promulgam a Constituição da República Federativa do Brasil. Percebam, esse preâmbulo, ele basicamente é uma introdução para a Constituição Federal. Esse preâmbulo, basicamente, gente, é um conjunto de regras, é um conjunto de princípios, é um conjunto de orientações, é um conjunto de diretrizes que vão apresentar a Constituição Federal para nós. O preâmbulo vai mostrar que a Constituição Federal, inicialmente, ela foi promulgada, né? E aqui que a Constituição Federal, ela tem algumas regras, ela tem alguns valores, ela tem algumas normas. E o preâmbulo vai justamente tratar de apresentar isso para a gente. Quais são as orientações, quais são as diretrizes da Constituição Federal. Então, o preâmbulo é uma introdução à Constituição Federal. Agora, o que é importante aqui a gente falar em relação ao preâmbulo? Apesar desse preâmbulo ele ser uma introdução, ele ser um alicerce da Constituição Federal, o preâmbulo ele não tem força normativa. O preâmbulo, tá, gente, ele não tem força normativa. O que significa que ele não tem força normativa? O preâmbulo ele não tem poder para criar direitos e obrigações. O preâmbulo ele não tem capacidade de estabelecer e criar normas, estabelecer direitos, estabelecer obrigações. Isso é ratificado pela jurisprudência do STF, que fala sobre a teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo. O preâmbulo, gente, ele não tem peso jurídico, ele não tem peso normativo. O preâmbulo ele não pode estabelecer normas ou regras constitucionais. O STF fala sobre a teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo, que o preâmbulo ele é irrelevante. O preâmbulo ele tem status e caráter meramente simbólico. O STF fala que o preâmbulo ele tem um caráter e ele tem um aspecto somente de símbolo, de representatividade, de apresentação da Constituição Federal, não tendo força cogente de impor e determinar obrigações. E até mesmo dentro desse sentido é importante falar que o preâmbulo ele não pode ser utilizado como parâmetro do controle de constitucionalidade. O preâmbulo ele não pode ser utilizado como fundamento para a realização de um controle de constitucionalidade. Por exemplo, imagine que uma norma, uma constituição estadual, imagine que uma lei federal, imagine que uma lei, por exemplo, o Código Civil, ele fira o preâmbulo, ele esteja contrário com o preâmbulo. Quer dizer que o Código Civil é inconstitucional? Não, porque justamente o preâmbulo ele tem apenas aspecto simbólico, ele é irrelevante juridicamente, ele não pode ser utilizado como parâmetro para declaração da inconstitucionalidade de uma norma. E ainda dentro desse sentido, o STF fala que o preâmbulo ele não é considerado uma norma de repetição ou norma de reprodução obrigatória dos estados. O que significa isso? Não é porque existe um preâmbulo na Constituição Federal que as constituições estaduais também têm que ter preâmbulo. Não é porque a Constituição Federal Brasileira ela tem um preâmbulo que a Constituição Estadual de Goiás tem que ter um preâmbulo. Ou seja, o preâmbulo ele não é uma norma de reprodução ou repetição obrigatória nos estados. Beleza? Então, o preâmbulo, eu queria que vocês tivessem essa ideia que o preâmbulo ele tem um caráter simbólico, é uma norma de apresentação, de estabelecimento de orientações e diretrizes da Constituição Federal. Beleza? Então, vamos lá, vamos caminhar então. O JC perguntou, PRON é uma norma o quê?
Não entendi o JC, prótese capilar, ou quem for a Carol. Se for a Carol, não entendi. Não é uma norma, não é uma norma de repetição obrigatória. Não é uma norma de reprodução obrigatória. Beleza, Carol? Carol, não é uma norma de reprodução obrigatória dos estados. Beleza? Bacana, vamos lá então. Agora, gente, passado o preâmbulo, a gente entra no texto mesmo constitucional. A gente vai entrar no texto em espécie da Constituição. Nós entramos agora no corpo permanente das normas. A gente entra no corpo permanente de normas da Constituição Federal. O que é esse corpo permanente de normas? Ele começa lá no artigo 1º e vai até o artigo 250. Ou seja, a Constituição Federal ela prevê no seu corpo permanente de normas 250 artigos. Então, o corpo permanente de normas ele é composto desde o artigo 1º até o artigo 250 da Constituição Federal. Sendo que esses artigos são divididos em vários títulos. Então, eles são divididos em princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, organização dos poderes, defesa do Estado e das instituições democráticas, enfim, tributação e orçamento, vários títulos, que a gente vai ver um pouco aqui nesse semestre e o restante vocês vão ver no semestre que vem. Mas esse corpo permanente de normas da Constituição, esse conjunto de normas, né, o texto mesmo da Constituição, que se vocês forem pegar tá lá no 1 a 250, e são divididos em vários títulos, né? Cada título, cada capítulo versa sobre um tema. Beleza, vamos continuar. Agora, a gente vai falar sobre o que vem ser o ADCT, sobre o que vem ser esses atos. A Pamela perguntou, parte dogmática é o mesmo que corpo permanente? Não. Mesma coisa, Pamela, mesma coisa. Parte dogmática, quando a gente fala de dogma, a gente está falando de algo permanente, tá? Parte dogmática é a parte permanente, é a mesma coisa, beleza? Isso mesmo. Agora nós vamos falar sobre o ADCT, sobre os atos de disposições constitucionais transitórias. Gente, tem muita gente que ainda tem dúvidas sobre isso, e eu não falo pessoal que está no início da faculdade, não. Se você pergunta para a galera do 8º, 9º, 10º período, eu te falo que a maioria não vai saber o que é. Porque nem mesmo tem muitas pessoas que não sabem explicar. O Lucas perguntou aqui, professor, em relação aos elementos formais de aplicabilidade da parte dogmática, pode-se dizer que são normas que explicitam como aplicar as normas? Sim, Lucas, é justamente isso. A gente vai falar isso na aula que vem. Os elementos formais de aplicabilidade é como se eles fossem o manual da Constituição. São elementos que visam explicar e detalhar como que os artigos, principalmente da parte permanente, visam explicar como que os artigos do corpo permanente vão ser utilizados e como que vão ser aplicados. Beleza? É justamente isso. Tá? A gente vai falar isso na aula que vem, mas é justamente isso que você perguntou. Beleza? Vamos lá. A gente vai falar agora, gente, sobre o ADCT. O que é o ADCT? Seguinte, queria dar um contexto para vocês antes. A nossa Constituição que nós estamos estudando e a nossa Constituição atual é uma Constituição do ano de 1988. Só que nem sempre o Brasil foi regido por essa Constituição. Antes da Constituição de 1988, outra Constituição estava em vigor, outra Constituição era aplicada. Antes da Constituição de 1988, vigorava a Constituição Federal de 1967. Antes da Constituição Federal de 1988, a Constituição que vigorava era a Constituição de 1967. E eram, por exemplo, gente, outras normas. Né? Eram outras normas, eram outro sentido de Constituição.
Era uma Constituição, por exemplo, feita na época da ditadura, né, 3 anos depois da ditadura militar, ou seja, tinham outras diretrizes, tinham outros sentidos, as normas eram diferentes. E aí o que acontece? Quando a Constituição de 1988 ela é editada pela Assembleia Constituinte, ou seja, pelos políticos, tá? Pelo um conjunto de políticos que se juntam e formam para criar uma nova Constituição, uma nova ordem jurídica acaba sendo criada, acaba sendo implementada. Só que o que acontece? Imagine, de uma Constituição para outra, muda muita coisa. De uma Constituição para outra, tem muita mudança, tem muita alteração. Se você mudar tudo de uma vez, vai ser uma mudança muito brusca. Então, o que eles pensaram em fazer? Vamos criar atos, vamos criar normas que sejam temporárias e ajudem, auxiliem na passagem de uma Constituição para outra. O que é a DCT? O próprio nome diz, são atos de disposições constitucionais transitórias. A ADCT são um conjunto de atos que vão auxiliar na transição da Constituição de 67 para a Constituição de 88. Então o ADCT nada mais são do que um conjunto de normas, do que um conjunto de artigos que vão servir para auxiliar a transição, ou seja, a mudança da Constituição de 1967 ou da Constituição de 1967 para a Constituição Federal de 88. Ô, Lucão, vou te responder agora, só complementando aqui. Então, gente, esse ADCT ele foi feito para que, durante a transição, durante a mudança da Constituição de 67 para 88, fossem seguidas certas normas, certas regras, certos artigos para facilitar essa transição. Para que a Constituição Federal de 88 começasse a estabelecer as suas regras, não de uma hora para outra, mas transitoriamente. Ou seja, essa ADCT ela foi criada para estabelecer normas que iam vigorar e iam ter eficácia durante um período determinado. Por isso que as normas, os atos aí da ADCT, nós temos 114 artigos na ADCT. Esses artigos da ADCT, ou a própria ADCT, é chamada pela doutrina de norma de eficácia exaurida, norma de eficácia esgotada. Por quê? Esses artigos eles só iriam ter eficácia, só iriam ter sentido quando houvesse a transição da Constituição de 67 para 88. Ou seja, eles iriam ter eficácia durante um período determinado. Depois que houvesse a transição, depois que mudasse a Constituição e depois que fosse implementada a ordem jurídica da Constituição de 1988, esses artigos da DCT, eles não iam valer mais de nada. Eles não iam ter mais importância. Ou seja, por isso que os efeitos desses artigos são transitórios, beleza? Eles duram durante certo período. Depois que cumprem os seus efeitos, eles não têm mais aplicabilidade. Ô, Lucão, até te responder a sua pergunta. Não é que foram recebidos ou foram revogados. A ADCT, ela faz parte da Constituição Federal. As normas da ADCT, elas são consideradas normas constitucionais, tá? Então não teve a questão de recepção pela Constituição Federal. A ADCT, ela foi criada justamente junto com a Constituição Federal. Ou seja, as normas da ADCT, elas são normas constitucionais. Elas têm o mesmo caráter da Constituição Federal. Tanto é que as normas da ADCT, elas podem ser utilizadas como parâmetro para o controle de constitucionalidade. As normas da ADCT, elas podem ser utilizadas como fundamento para a declaração de constitucionalidade de alguma outra norma. E ela tanto tem eficácia de Constituição Federal, que eu vou falar a sua pergunta.
pode ter PEC em relação ao artigo da DCT. Pode ter PEC em relação ao artigo da DCT. Inclusive, até falo para você, quem tiver curiosidade, se eu não me engano, foi a emenda constitucional 93, tá? Vou até anotar aqui, emenda constitucional 93 de 2016, ela emendou, ela alterou o artigo 76 da DCT, tá? Ela prorrogou a desvinculação de receita da União. Respondendo aqui as perguntas, Sueni, PEC significa proposta de emenda constitucional. PEC significa proposta de emenda constitucional. O Márcio, você ouviu certo, você ouviu falar que a Constituição 67 foi apelidada de 67 e 69. Justamente por quê? Porque a Constituição foi a de 1967. Mas em 1969 teve uma emenda constitucional. Emenda Constitucional 1 de 1969. Parte da doutrina entende que é apenas uma emenda constitucional, parte da doutrina entende que é uma nova Constituição, porque são novas regras. Então, por isso que foi apelidada de 67 e 69, beleza? Porque a Constituição era de 67, veio uma emenda, a emenda constitucional 1 de 69, parte considera como emenda, parte considera como nova Constituição, beleza? Quem que me perguntou aqui? O Lucas. Então pode ter emenda constitucional da DCT sim, inclusive já teve várias. A 93 de 2016, que tratou de prorrogar a desvinculação das receitas da União. A emenda constitucional 89 de 2015, que veio alterar o artigo 42, tá? Da DCT. Que foi em questão de destinação das regiões do Centro-Oeste pela União, destinação das receitas. Vou até dar um exemplo para vocês. Essa ADCT, gente, ela estabelece regras transitórias. Uma delas foi, por exemplo, antigamente, antes da Constituição Federal de 88, existia o território federal de Fernando de Noronha. Hoje a gente sabe que Fernando de Noronha é uma cidade, né, do estado de Pernambuco. Antes da Constituição Federal de 88, Fernando de Noronha era considerado território federal. Inclusive recebia verba da União, governador eleito e colocado lá pelo presidente da República. Uma das regras da DCT foi justamente a extinção dos territórios federais, a extinção do território federal de Fernando de Noronha. Beleza? Lucas falou 4 senadores. Como é que é, Lucas? Não entendi. Não, senadores não, deputados, você quer falar, né? Porque são, na Câmara dos Deputados são no mínimo 8 a 70 deputados federais. No território federal seriam 4. Beleza? No território federal não tem senador. Tá? Não tem senador no território federal. Só tem deputado federal. E aí, no caso, são 4 deputados federais para cada território. Hoje nós não temos mais territórios federais porque foram extintos. Mas no território não tem senador, tá? É só deputado federal. Beleza? Vamos lá, continuando. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Algum questionamento? Tá tranquilo? Pessoal aí do primeiro período, tá tranquilo? Tá dando para entender? Ou vocês têm alguma dúvida em relação a alguma expressão, alguma coisa? Tá sossegado? Qualquer coisa vocês vão me falando, tá, gente? Vamos lá. A última parte da Constituição Federal que eu quero falar com vocês são as emendas, tá? São as emendas constitucionais. O que eu queria falar para vocês? Existem 2 tipos de emendas constitucionais. A primeira, e aí é algo doutrinário que eu queria falar para vocês, que aconteceu apenas uma vez, são as emendas constitucionais de revisão. Essas emendas constitucionais de revisão não são as emendas constitucionais que vocês ouvem falar hoje, tá? Faz uma separação aqui.
nós temos as chamadas emendas constitucionais de revisão. O que são essas emendas constitucionais de revisão? Ficou estabelecido, tá? Ficou estabelecido, inclusive na DCT, está previsto isso, tá? Se eu não me engano, no artigo 3º da DCT, que depois que a Constituição Federal fosse promulgada, depois que a Constituição Federal ela entrasse em vigor, depois de 5 anos, ela poderia ser revisada apenas uma vez. Então, no artigo 3º da DCT está previsto o seguinte: depois que a Constituição Federal nossa de 88 entrasse em vigor, passados 5 anos ela poderia ser revisada. Ou seja, eles poderiam editar emendas de revisão para revisar alguma coisa que tivesse errado na Constituição ou revisar alguma coisa que não desse certo. Mas essa revisão constitucional poderia ser feita apenas uma vez. E foi isso que aconteceu. 5 anos depois da promulgação da emenda constitucional, final de 1993, em sessão do Congresso Nacional, sessão unicameral, por maioria absoluta, foram feitas 6 emendas de revisão. E o texto constitucional foi revisado. Ou seja, fizeram 6 revisões na Constituição Federal. E pronto, acabou aí. Depois dessa revisão constitucional, não poderia mais a Constituição Federal ser revisada. Ou seja, foi feita então 6 emendas de revisão em 1993, revisando o texto constitucional. Ou seja, alguma coisa que eles quisessem alterar, eles poderiam alterar de forma simples, tá? Só revisando o texto constitucional. Como em 1994, obrigado, William, 1994, que foi final de 1993 para 1994. Mas 1994 que foi na virada do ano. Em 1994, o que eu queria falar com vocês? Como foram feitas essas revisões da Constituição Federal, não poderiam utilizar essas emendas de novo. Por isso que hoje não podem mais ter emendas de revisão. Não existem e não podem ter mais hoje emendas de revisão, porque todas já foram feitas em 1994, uma vez apenas. Beleza. Agora, o que existe ainda hoje? E algo que é muito comum, as chamadas emendas constitucionais. E aí são emendas constitucionais para diferenciar das outras, para ficar mais fácil. Emendas constitucionais de reforma. Vamos colocar aqui. Emendas constitucionais de reforma ou emendas constitucionais de alteração. O que são as emendas constitucionais? A gente vai ver isso mais para frente, mas eu queria fazer um contexto explicativo aqui para vocês. Pensa comigo, gente. A Constituição Federal, ela é a nossa lei maior, certo? É a nossa lei suprema. E a gente até utiliza uma expressão que a doutrina gosta muito de usar, que é a chamada supremacia constitucional. Aproveitar e falar isso para relembrar o pessoal do segundo período e ajudar o pessoal do primeiro a se familiarizar. Eu dei um exemplo, gente. Um cara chamado Hans Kelsen, um jurista alemão, ele simulou e ele fez uma pirâmide, tá? Ele simulou e ele fez uma pirâmide. Ele fez uma pirâmide de normas, tá? Ele fez uma pirâmide de normas. E ele dividiu, ele escalonou essa pirâmide. No topo da pirâmide, lá no ápice da pirâmide, estava a Constituição Federal. Na segunda parte da pirâmide, estavam as demais leis, chamadas de legislação infraconstitucional. Eu vou falando esses nomes, tá, gente? Essa nomenclatura só para familiarizar vocês. O que é legislação infraconstitucional? Infra significa inferior. Infra, abaixo. O que é lei infraconstitucional? São as leis que estão abaixo da Constituição Federal. Então, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas. É como se fosse o seguinte, lá no topo, não, supralegal é acima da lei, tá, Márcio? Fica atento com isso. Supralegal é acima da lei. Supra é acima, infra é abaixo, beleza?
Então imagina, gente, numa pirâmide de normas, lá no topo está a Constituição Federal. Debaixo da Constituição Federal estão as outras leis. Exemplo, está o Código Civil, está o Código Penal, está o Código Tributário Nacional. E lá embaixo da pirâmide, na terceira parte da pirâmide, estão os atos normativos. Estão decretos, estão portarias. Exemplo, esses decretos aí de quarentena estão lá embaixo. Esses decretos, essas portarias, esses atos administrativos, são atos, né, feitos pela administração, eles são atos infralegais. Por quê? Porque eles estão abaixo da lei, eles são inferiores à lei. O que significa essa pirâmide? A Constituição Federal está no topo da hierarquia das normas. Não tem nada superior à Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal ela é a lei maior. E tudo que está abaixo dela, para ser considerado válido, para ser considerado constitucional, precisa ser compatível, precisa estar de acordo com a Constituição Federal. Exemplo, um básico aqui para vocês. Não pode vir uma lei e estabelecer pena de morte no Brasil, porque essa lei seria inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição prevê que pena de morte é proibida. Ou seja, por a Constituição Federal estar lá no topo da hierarquia da norma, pela Constituição Federal ser a nossa lei de maior importância e relevância jurídica, a Constituição Federal ela é suprema. O que significa que a Constituição Federal é suprema? Significa que a Constituição Federal ela prevalece sobre todas as normas abaixo dela. Qualquer norma que tiver em conflito com a Constituição Federal, a Constituição Federal vai prevalecer. A Constituição Federal vai ser preponderante. Porque existe a chamada supremacia constitucional. A Constituição Federal ela tem eficácia e supremacia sobre todas as outras normas que estejam debaixo dela. Beleza? Bacana, vamos lá. Dentro disso, eu queria começar a nossa leitura do texto constitucional do artigo 1º ao artigo 4º hoje. A gente ainda vai ver mais muita matéria teórica doutrinária para frente, mas eu queria já tratar com vocês o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º hoje. Quem tiver com a Constituição pode abrir, quem não tiver pode abrir aí no celular. Beleza? Por quê, gente? Porque é importante a gente saber o que está previsto na nossa Constituição. E eu falo para vocês, dou uma dica não só como professor, tá, gente? Como amigo. Gente, não tem como aprender constitucional sem ler a Constituição Federal. Não tem como aprender constitucional sem ler o que está escrito, o que está previsto na Constituição Federal. Beleza? Então, falo para vocês, quem tiver o Vademecum, ótimo. Quem não tiver, sugiro que compram para acompanhar. Vocês vão ver isso, vocês vão usar ele em todas as matérias, mas especificamente em constitucional é super importante. Beleza? Então, no caso 4, 2 tipos de emendas, Sueli. Sim, existem as emendas de revisão, mas essas não existem mais, tá? Elas acabaram e foram feitas todas, as 6 emendas em 1994. E nós temos as emendas constitucionais. Eu esqueci de falar, verdade, Sueli. Nós temos as emendas constitucionais de reforma ou alteração. Perdão, esqueci de falar disso. O que são as emendas constitucionais, gente? Imagina, a Constituição Federal a gente falou que é a norma suprema. Agora, tem como a Constituição Federal ser alterada? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Uma pergunta da Kétia, semana passada. Vocês viram ou vocês têm ouvido falar que o governo ele tá com a intenção de fazer uma reforma tributária? Vocês estão ouvindo falar disso ou já ouviram falar disso? Que o governo ele quer realizar uma reforma tributária? Sim? Beleza. Uma das propostas do governo, não sei se vocês viram isso, é cobrar imposto de livros, jornais e periódicos. Uma das propostas dessa reforma tributária é cobrar imposto nos livros que forem impressos, nos jornais que forem impressos. Essa é uma das propostas da reforma tributária. Só que o que acontece? Hoje está previsto lá na Constituição Federal, lá no artigo 150,
que não podem ser cobrados impostos da edição de livros, jornais e periódicos. Hoje, quem quiser pode, né, procurar lá no artigo 150, fala que não podem ser cobrados impostos, tributos de jornais, livros e periódicos. Aí surge a pergunta assim, uai, mas como que o governo quer cobrar imposto de livro se na Constituição Federal está falando que não pode? O que o governo vai ter que fazer, gente? Ele vai ter que alterar a Constituição Federal. Ele vai ter que modificar a Constituição Federal. E quando eu falo alterar a Constituição Federal, gente, é alterar um artigo da Constituição Federal. É modificar um artigo da Constituição Federal. Agora, como que se faz a alteração, a modificação de um artigo da Constituição Federal? Através das chamadas emendas constitucionais. E aí são as emendas constitucionais de reforma, tá, gente? As emendas constitucionais de alteração. E aí até aproveitar o ensejo para falar sobre a PEC. O que é PEC, gente? Muita gente falando. PEC significa proposta de emenda constitucional. Como que o texto constitucional ele pode ser alterado? É matéria que nós vamos ver lá para frente, mas eu queria já de antemão antecipar para vocês. A nossa Constituição ela é uma Constituição que ela é considerada, em relação à alteração dela, uma Constituição rígida. Por que uma Constituição rígida? Não é fácil alterar a nossa Constituição Federal. Para se alterar a nossa Constituição Federal, é necessário fazer uma PEC. É necessário fazer uma proposta de emenda constitucional. Quem que pode apresentar uma PEC, gente? Quem que pode apresentar uma proposta de emenda constitucional? Presidente da República, tá? 1/3 dos membros do Congresso Nacional, tá? 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E mais da metade das assembleias legislativas previstas no Brasil, sendo, né, a votação por maioria relativa de todos os membros. Beleza, então imagina o seguinte, imagina que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, ele faz, né, nesse caso aí da reforma tributária, eles querem alterar o artigo 150, que proíbe impostos sobre livros. O que eles fazem? Eles apresentam uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, e para essa PEC ser aprovada, ela precisa ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, 2 vezes em cada. E para ser aprovada, ela precisa ser aprovada por 3/5 dos membros de cada uma das casas legislativas. Lembrando que a Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados e senadores federais nós temos 81. Então é o seguinte, para passar a PEC, para passar a proposta de emenda constitucional, precisa em 2 turnos ser votada na Câmara, sendo que tem que ser aprovado por 3/5 dos membros, tem que passar no Senado Federal e ser aprovado por 3/5 dos membros. Acontecendo isso, aí pode-se alterar o texto constitucional. E o que eles vão votar, gente? Vão votar justamente essa alteração. Vão votar falando o seguinte, olha, pode ser cobrado impostos de livro. Eles votam esse texto constitucional. E se forem aprovados, o texto constitucional é alterado. Beleza? Deu para entender? Mais ou menos. Eu sei que a gente não falou de processo legislativo ainda, mas deu para entender? Mais ou menos, JC. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Enfim, gente, é porque o processo legislativo é grande pra caramba, né? A gente gasta 3, 4 aulas para falar de processo legislativo. Eu tô tentando resumir aqui em 5 minutos. Às vezes fica um pouco difícil. Mas, enfim, só queria que vocês entendessem isso, tá? Vocês entendessem que para alterar a Constituição Federal é necessário uma emenda constitucional. A emenda constitucional serve justamente para alterar, para modificar a Constituição Federal. Exemplo, muita gente fala o seguinte, eu queria que no Brasil tivesse prisão perpétua. Pode ter prisão perpétua no Brasil? Na Constituição Federal hoje não pode, porque está previsto que é pena proibida. Agora, o que tem que fazer para estabelecer
pena de prisão perpétua? Tem que ter emenda constitucional, tá? Tem que ter emenda constitucional. Tem que ter emenda constitucional alterando essa disposição. Então, só queria que vocês entendessem que emenda constitucional serve para alterar a Constituição Federal. Beleza? Então, bacana. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Artigo 1º, tá, gente, da Constituição Federal nossa, trata sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Mais especificamente, fala sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. E eu queria chamar a atenção de vocês hoje, principalmente, tá? Principalmente, Marina, justamente, 1/3 do Congresso, 1/3 da Câmara ou do Senado Federal. Principalmente hoje, desses 4 primeiros artigos. Gente, vocês podem achar que isso é bobeira, mas esses 4 primeiros artigos, eles caem quase sempre na OAB e quase sempre em concurso público. Então cai para concurso de PM, seja para soldado oficial, cai em concurso para polícia civil, escrivão, agente. São matérias que tendem a cair, porque são justamente as noções gerais da Constituição Federal. Então o que diz no artigo 1º? Eu queria falar para vocês que o artigo 1º ele trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 1º diz o seguinte, gente. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Eu não vou destrinchar tanto esse artigo, porque isso é mais em relação à organização do Estado. Mas eu queria que vocês soubessem. São considerados fundamentos da República Federativa do Brasil, ou seja, são considerados fundamentos do Brasil, tá, gente? A nível nacional, a nível estadual, a nível municipal distrital. Sim, artigo 1º da Constituição Federal. 5 fundamentos. E aí vocês vão ver lá que os fundamentos estão o seguinte: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. Vou dar uma dica aqui para vocês nunca mais esquecerem isso. A dica para vocês lembrarem quais que são os fundamentos da República Federativa do Brasil é uma sigla chamada SOCIDIVAPLU. Quero que vocês anotem essa dica. A dica para lembrar dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o SOCIDIVAPLU. Por que SOCIDIVAPLU? Cada sílaba corresponde a um fundamento. So, de soberania, ci, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e plu, de pluralismo político. Beleza? E aí, outra dica que eu queria dar para vocês. Quero que vocês saibam. Toda vez que vierem perguntando para vocês dos fundamentos da República Federativa do Brasil, eu quero que vocês lembrem que os fundamentos da República Federativa do Brasil são considerados substantivos. Substantivos. Vou repetir. Primeira dica dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A dica é SOCIDIVAPLU. So, de soberania, ci, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, plu, de pluralismo político. Beleza? E eu quero que vocês lembrem, e aí é para reforçar, para complementar a dica, todos os fundamentos da República Federativa do Brasil são substantivos. Então nós temos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Percebam, para ficar mais fácil ainda de lembrar. Se eu chego e pergunto para vocês assim, gente. Gente, quais que são os fundamentos da sua vida? Quais que são os fundamentos da sua vida? Você vai me responder o quê? Vocês podem me responder, sei lá, cada um vai me responder uma coisa, mas um vai falar honestidade, um vai falar integridade. Não, tô perguntando o seguinte, se eu faço uma pergunta para vocês assim, falo, ô Carol, me fala quais que são os fundamentos da sua vida.
Aí cada um vai me falar uma coisa. Um vai me falar... Calma aí, gente. Então calma. Lana, você tá perdida com o quê? Vamos lá. Ô, Carol, você tá perdida com o quê? Socorro, vamos voltar. Calma. Fala aí o que vocês se perderam aí. Vamos voltar. Falar mais devagar. Beleza. Vocês querem que fala mais devagar qual parte? Tá. Vamos lá, então. Desculpa, gente, perdão sem querer. É porque às vezes a gente não controla o jeito que a gente tá falando e no computador a gente não percebe que a gente tá falando rápido, tá? Perdão, vou falar mais devagar. Vamos lá. Os fundamentos da República Federativa do Brasil, eles são... Eu dei uma dica para vocês. A dica é o so, si, di, va, plu. Cada sílaba corresponde a um fundamento. So, de soberania. Si, de cidadania. De dignidade da pessoa humana. Va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Plu, de pluralismo político. O complemento da dica foi o seguinte. Todos os fundamentos da República Federativa do Brasil, eles são substantivos. Eles necessariamente são substantivos. E aí eu dei o exemplo. Se eu pergunto para vocês, gente, qual que é o fundamento da vida de vocês? Um vai me falar honestidade, outro vai me falar integridade, outro vai me falar verdade. Percebam, tudo isso são substantivos. Todos são substantivos. Quando a gente pensa em fundamentos, é como se a gente estivesse pensando em princípios. Então, sempre os fundamentos, eles vão ser substantivos. Beleza? Quer que repete de novo as siglas? O significado das siglas? Alguém? A dica é so, si, di, va, plu. So, de soberania. Si, de cidadania. De dignidade da pessoa humana. Va, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E plu, de pluralismo político. Beleza? Tranquilo? Para ficar claro, sugiro diferenciar substantivo do subjetivo. Como assim, gente? Substantivo do subjetivo. Como assim, William? Não entendi. William, alguém falou assim, para ficar claro, sugiro diferenciar o substantivo do subjetivo. O que é subjetivo? Como assim? Tá? Eu vou deixar bem claro aqui para vocês essa divisão agora, tá, gente? Continua aqui comigo rapidão, não perde o raciocínio ainda não. Então, todos esses fundamentos eu quero que vocês gravam e lembrem que são substantivos. Eu vou voltar no artigo 1º, mas enquanto isso eu quero que vocês vão lá para o artigo 3º. Quem tiver com a Constituição, abre lá no artigo 3º. Quem não tiver com a Constituição, abre aí no computador artigo 3º da Constituição Federal. Beleza? Então vamos lá. O artigo 3º da Constituição Federal fala o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, o artigo 3º tá assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí tá lá: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais,
promover o bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor ou qualquer outras formas de discriminação. Vamos lá. O artigo 3º fala sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Agora eu quero dar uma dica para vocês lembrarem dos objetivos. A dica para lembrar dos objetivos é a seguinte. A dica é o PROEGACO. A outra dica, e agora é a dica para lembrar dos objetivos da República Federativa do Brasil, é o PROEGACO. Por que PROEGACO? Porque também cada sílaba vai se referir a um objetivo da República Federativa do Brasil. Pro, o que significa pro? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Gente, antes que vocês me falem para eu repetir, gente, isso está na Constituição Federal, só falar para vocês, e isso também está no material complementar lá do AVA, tá? Então fiquem tranquilos se não pegar tudo, mas eu vou repetir. Então vamos lá. A sílaba pro, Gustavão, é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ô Marcião, cada um tem um jeito, né? Cada um tem um método mnemônico, né? Cada um prefere de um jeito. Eu acho esse mais fácil, né? Mas, você falou, se você lembra desse jeito do Conga Proer, você lembra desse jeito, né? Cada um tem um método mnemônico, né? Cada professor utiliza um método, né? Eu prefiro esse, acho ele mais fácil. Mas você que sabe, o que você se identificar mais. Vamos lá. A letra E. A letra E é a sílaba de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, letra E, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Sílaba H, garantir o desenvolvimento nacional. Sílaba H, garantir o desenvolvimento nacional. E a sílaba CO, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Agora saca só o complemento da dica. Eu falei para vocês que os fundamentos... Wagner perguntou, professor, existem algumas leis que não entram em vigor no Brasil? Uai, o Wagner, depende, pode acontecer que sim, uai. Pode acontecer que estejam contra a Constituição Federal, pode acontecer que elas têm algum vício na sua formalidade, pode acontecer que o prazo delas está estipulado para acontecer só depois, né? Então, enfim. Gente, calma aí. Professor, se for ter intervalo, passa o horário, por favor. Não, gente, nossa aula acabou 8h30. A nossa aula acabou 8h30. E aí acabou. Não tem intervalo. A nossa aula vai de 7 a 8h30. A não ser que vocês queiram fazer um intervalo. Se vocês quiserem fazer um intervalo, a gente faz o intervalo. Não, porque falta 20 minutos, né? Vocês que mandam. Vocês falam, Léo, vamos parar agora, a gente para agora, volta depois. Vocês que mandam. Beleza? Então, beleza, vamos lá então. Qualquer coisa, vocês me dão um toque, tá, gente? Não sei como é que estão sendo as outras aulas de vocês, mas normalmente eu tô fazendo assim. 7 horas até 8h30. Mas qualquer coisa, vocês dão um toque, beleza? Então, vamos lá então. Saca só, gente. Eu falei para vocês que os fundamentos da República Federativa do Brasil, a dica é o Sociediva Plus, certo? E eu falei para vocês que os fundamentos, todos eles são substantivos.
Agora, nos objetivos, lá do artigo 3º, eu falei que a dica é o PROEGACO. Agora, para vocês nunca mais errarem em OAB, prova e concurso, todos os objetivos são verbos. Todos os objetivos são verbos. Percebam, todos os objetivos, gente, começam lá. Promover, erradicar, garantir, construir. Todos os objetivos são verbos. E aí, percebam que fica muito fácil de diferenciar quais que são os fundamentos, quais que são os objetivos. Nas provas de concurso vem assim: são considerados objetivos da República Federativa do Brasil. Aí eles colocam 3 substantivos e um verbo. Como que você vai saber que é objetivo? Você vai marcar o verbo. Ou o contrário, são considerados fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí eles colocam 3 verbos e um substantivo. Você vai marcar o que de fundamento? O substantivo. E aí você vai lembrar da dica, tá? Você vai lembrar da dica. Fundamento é o Sociediva Plu, objetivo é o PROEGACO. Co é o construir uma sociedade livre, justa e solidária. Viu, Cleito? Co de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Justamente, Márcio, os objetivos é o que o Estado visa garantir, né? A nossa Constituição é uma Constituição dirigente, que ela tem objetivos a serem alcançados. E a nossa Constituição, ela tem esses objetivos, ela tem essa finalidade. Beleza, vamos lá então. Vamos voltar aqui para o artigo 1º para eu explicar um pouquinho de cada, tá? Deu para diferenciar o que é fundamento, o que é objetivo? Deu para ficar claro a diferença entre o artigo 1º e o artigo 3º, tá? Fundamento e objetivo, dá para gravar? Dá para lembrar a diferença? Então tá massa, então. Beleza. O artigo 1º, gente, então, os fundamentos, nós temos lá a soberania. O que é a soberania? A soberania é o poder, é a capacidade que um Estado tem a nível internacional de ter igualdade em relação a outros países, tá? Então o Brasil, ele é soberano a nível internacional, ele é soberano externamente, ao ponto de que o Brasil, ele não é inferior, por exemplo, aos Estados Unidos, Argentina, Itália, Inglaterra. Todos os países possuem igualdade entre si. Um dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais são a igualdade entre Estados. Então, a soberania no seu aspecto interno é a capacidade de o país ser representado internacionalmente, externamente. E internamente é a capacidade que o Estado, né, a capacidade que o Brasil tem de impor determinadas normas em relação aos seus cidadãos. É o poder soberano que um país tem de internamente verem as suas normas cumpridas pelos seus cidadãos. A cidadania é a possibilidade de o povo participar da vida política do Estado, né? A cidadania, quando a gente fala de cidadania, a gente está falando dos cidadãos. O que é um cidadão? Cidadão é uma pessoa que tem a possibilidade, a capacidade e a característica de participar da vida política do Estado. Né, da vida, quando eu falo Estado no sentido macro, tá? No sentido lato. Possibilidade de participar da vida política do seu país. A dignidade da pessoa humana, doutrina considera um super princípio, porque é um princípio que orienta toda a nossa Constituição Federal, tá? A dignidade da pessoa humana. O que significa dignidade da pessoa humana? Significa que todos têm direito a ter o mínimo existencial de saúde, alimentação, moradia, trabalho, para poder viver de maneira e de forma digna. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos que auxiliam no desenvolvimento econômico, tá, e financeiro do Brasil, estabelecendo direitos e deveres tanto para os empregadores quanto para os empregados. E o pluralismo político é a possibilidade, tá, de existirem multiplicidade de ideias, multiplicidade de pensamentos, multiplicidade de ideologias.
Pluralismo político é o que a gente vive aqui no Brasil, em que cada pessoa tem direito a pensar do jeito que quiser, uma pessoa tem direito a ter a religião que quiser, uma pessoa tem direito a votar em quem que ela quiser, uma pessoa tem direito a ter a ideologia que ela quiser. O pluralismo político é justamente a diversidade de ideologias, pensamentos que as pessoas têm e devem conviver harmonicamente com isso. A Débora perguntou, professor, então o Estado tem obrigação de cumprir o mínimo? Tem obrigação, Débora, tem obrigação. Na teoria tem, né? Infelizmente, na prática não acontece isso. Mas na teoria, sim. Na teoria, o Estado tem obrigação de oferecer o mínimo existencial para todas as pessoas. E aí a gente vê isso tanto no artigo 5º da Constituição Federal, Direitos e Garantias Fundamentais, quanto no artigo 6º, que fala dos direitos sociais, né? Habitação, trabalho, assistência, a saúde, previdência social, é dever do Estado cumprir isso, pelo menos na teoria. Beleza. Agora o que eu queria falar para vocês? Vamos lá. Teria possibilidade de usar quadro branco para escrever as coisas mais importantes para nós estarmos anotando, porque o senhor fala muito rápido, não dá para copiar tudo. Já teria ficar falha aqui para nós desde... Uai, gente, o negócio é complicado se usar quadro branco, né? O negócio é como que nós vamos usar... Porque assim, colocar no quadro branco às vezes fica um pouco difícil, às vezes, da dinâmica da aula. Gente, deixa eu só explicar para vocês. Tudo isso que eu tô falando tá no nosso PDF. Eu mando um material complementar em PDF para todo mundo da sala, tá? Eu mando um PDF para todo mundo da sala, beleza? Eu fiz o PDF, já mandei lá, tá lá no AVA. Todo mundo que quiser acessar pode acessar lá e tudo isso que eu falei tá lá no material complementar. O negócio, gente, é que se eu ficar falando muito devagar aqui, vocês não estão nem me vendo. Quando é presencial, não é todo mundo que presta atenção. Virtualmente ainda, vocês dormem, gente. Virtualmente, ninguém presta atenção, não. Então, assim, eu tô falando, tentando falar o normal, assim. Mas como eu falei para vocês, isso que eu tô falando tá na Constituição e tá no nosso material complementar. É só abrir o material complementar, só abrir a Constituição. Beleza? Tá tudo isso lá. Como eu falei para vocês, tudo que eu falo aqui, eu coloco no material complementar. Tudo. Todo mundo que tiver acesso ao AVA, só abrir lá, material complementar, tá o PDF da primeira aula, tá o PDF da segunda aula. Beleza? Beleza? Vamos lá? Vamos lá? Tranquilo? Então, beleza. Gente, qualquer coisa, vocês me dão um toque, vocês falam, quem não tiver acesso, me manda, quem quiser eu mando direto no e-mail, eu mando no WhatsApp. Enfim, bacana? Vamos lá então. O parágrafo 1º, gente, o parágrafo 1º do artigo 1º, eu queria falar com vocês que ele trata especificamente sobre a democracia. O artigo 1º fala o seguinte, gente. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então vamos lá. Parágrafo único do artigo 1º fala que todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Seguinte, gente, esse parágrafo único do artigo 1º está dizendo o seguinte: o povo que é cidadão, quem é cidadão, pode participar da vida política do Estado. E quando eu falo participar da vida política do Estado, é tomar decisões referentes à política. E como que o povo pode participar da vida política do Estado? De duas formas. Ou ele pode votar, eleger pessoas, eleger representantes para os representarem onde quer que for, tá? Ô Wagner, eu respondi sua pergunta já, irmão. Falei para você, existem algumas leis que não entram em vigor no Brasil. Pode acontecer. Se a lei tiver contrária à Constituição Federal,
se a lei tiver um prazo de vigência estipulada mais para frente, se ela conter alguma formalidade errada, beleza? Então respondi. E pode acontecer de uma lei perder a sua vigência, tá, Wagner? Pode acontecer dela ser revogada. Vamos lá, gente. O William perguntou, o Lucas perguntou. Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês aí. Não, sem problema, tranquilo. Deixa eu só explicar para vocês aqui como que é a disposição aqui dos artigos. Existem, não só na Constituição, tá, gente? Em qualquer lei que vocês forem olhar, e eu queria fazer uma classificação para vocês aqui para diferenciar. Existem os artigos, existem os parágrafos, existem os incisos e existem as alíneas. Beleza? Existem artigos, parágrafos, incisos e alíneas. O que é o artigo? Artigo é aquele que tem o número lá. Então tá lá artigo 1º, artigo 2º, artigo 10º. Esse é o artigo. Quando você estiver lendo o artigo mesmo, lá na cabeça do artigo, isso é chamado de caput. Isso é chamado de caput. Toda vez que alguém falar para você, lê o caput do artigo tal, ele quer que você lê o começo do artigo. Caput vem do latim cabeça, tá? Cada artigo só tem um caput, cada artigo só tem um caput, tá? Então o caput é a cabeça do artigo, é lá o começo do artigo, tá? O caput é o começo do artigo, beleza? Bacana. Agora pode acontecer de um artigo ser dividido em parágrafos. É a introdução do artigo, é o artigo na sua espécie. É o artigo inicial. Deixa eu abrir a Constituição Federal aqui, gente, para mostrar isso daqui para vocês. Rapidão. Olá. Postei aí. Não sei se chegou aí. Olá. Tá vendo aqui artigo 1º? Tá vendo essa parte aqui, artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada, papapá. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é o caput. Isso daqui é o caput. Isso daqui é o caput. Isso daí eu copiei da Constituição Federal, tá, gente? Copiei da Constituição Federal. O caput é a cabeça do artigo. Esse daí é artigo 1º aí. Agora, pode acontecer de um artigo, por exemplo, ele ser grande e o artigo ele conter divisões. Então, por exemplo, lá no artigo 1º está o seguinte, isso está lá no chat. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios, Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Tá vendo que esses fundamentos aqui estão divididos em números romanos? 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui são os incisos. Isso daqui são os incisos. Incisos são os números romanos dos quais subdivide-se um artigo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 são os incisos. Então, se eu falar para vocês, artigo 1º da Constituição, inciso 3, nós estamos falando lá da dignidade da pessoa humana. Beleza? Esses são os incisos. Agora, pode acontecer também de um artigo ele ter, por exemplo, uma outra parte. Ele ter, por exemplo, uma informação extra. Aí aparece o parágrafo. Então tá vendo aqui, parágrafo único. Tá dentro do artigo 1º, mas não tá lá no caput e nem faz parte dos incisos. Tá lá no final. Então, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Esse daqui é o parágrafo. Esse daqui é o parágrafo. Agora vamos ver se eu acho uma linha aqui para vocês aqui. Agora eu peguei isso lá do artigo 5º aqui, tá? É o artigo 5º, que seria, né, o caput. Só que aí eu peguei o inciso 34, viu? 3x, 1i e 1,4. Peguei lá do inciso 34.
Só que aí esse inciso 34, ele se subdivide em letras, que são as alíneas. Então, A, direito de petição aos poderes públicos. B, obtenção de certidões e repartições públicas. Então, as alíneas são as letrinhas. Então, por exemplo, se eu falo assim para vocês, gente, eu quero que vocês olhem no artigo 5º, inciso 34, a linha B. Eu estou falando para vocês lá dessa obtenção de certidões aqui. Beleza? O Lucas pergunta, o parágrafo único é adicionado concomitantemente ao resto do artigo ou posteriormente? Não, o parágrafo único ele faz parte do artigo. Ele faz parte do artigo, só que ele está depois do caput. Ele está depois do caput. Pode estar embaixo do caput, pode estar embaixo dos incisos, mas ele faz parte do artigo. O parágrafo único, ele sempre faz parte do artigo. Beleza? Ele é concomitante ao artigo, só que vai estar escrito parágrafo único. Beleza? Não é outro artigo, é o mesmo artigo. Beleza? Deu para entender, gente? Deu para entender? Tranquilo? Então, bacana. Então, voltando, lá no artigo 1º, parágrafo único, fala que todo poder emana do povo que pode exercer por meio de seus representantes eleitos ou de forma direta nos termos desta Constituição. O que eu quero falar para vocês? Vocês são cidadãos e vocês podem participar da política brasileira. Como? Ou vocês podem votar e eleger representantes, e aí vocês podem eleger representantes na Câmara dos Vereadores, eleger representantes como deputado estadual, deputado federal, presidente, senador. Só que tudo que esses caras fizerem, todos esses políticos fizerem, teoricamente, eles estão te representando. Eles estão representando os eleitores deles. Ou seja, o povo pode exercer a cidadania por meio indireto. Por meio dos seus representantes. Ou pode acontecer do povo exercer a cidadania de forma direta. Pode acontecer de eu exercer diretamente a minha cidadania. Isso é tema de próxima aula, mas, por exemplo, eu exerço a minha cidadania direta quando eu participo de um plebiscito, quando eu participo de um referendo, quando eu participo da iniciativa popular. E aí o que são plebiscitos, referendos? São consultas populares sobre determinados temas. E aí é o povo que vai decidir. No plebiscito, a consulta popular é feita antes, é uma consulta prévia da matéria, já o referendo é uma consulta popular posterior, feita depois. E a iniciativa popular, e aí só deixar claro para vocês, sabe aquelas paradas tipo assim, vamos juntar um monte de assinatura no Brasil todo por causa de um projeto de lei? Iniciativa popular é isso, quando se juntam assinaturas, tá? Quando se juntam assinaturas em pelo menos 5 estados, em pelo menos 1% do eleitorado nacional. E aí se dá início a um projeto de lei criado pelo povo. O Bela, no artigo 5º, inciso 78, tem um parecido com S, é parágrafo... beleza, esqueci de falar para vocês. Gente, deixa eu pegar aqui para vocês. Rapidão. Entendi o que a Bela perguntou aqui. Bela, responder isso para você aqui. Tá vendo aqui? Isso daqui tá lá no artigo 5º. Tá vendo aqui antes do 1, antes do 2, antes do 3, tem tipo um S dentro de um S? Vocês viram isso? Tem um S dentro de um S. Isso significa parágrafo. Isso significa parágrafo. Então aqui, no que eu mandei é parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, tá? Esse S dentro de um S, tá? Vou copiar o sinalzinho aqui e mandar de novo. Rapidão. Isso daqui... Opa! Difícil copiar aqui. Isso daqui, esse sinalzinho aqui, ó, que eu tô mandando aqui no grupo, significa parágrafo, tá? Então é parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, beleza? Então o que eu queria falar para vocês aqui? O povo pode exercer a cidadania de duas formas.
indiretamente, ou seja, elegendo representantes, ou diretamente nos termos que a Constituição prevê. Por isso, a doutrina fala que a democracia brasileira é chamada de democracia semidireta ou participativa. A nossa democracia ela é chamada de semidireta ou participativa. Por que democracia semidireta ou participativa? Porque o povo exerce a democracia de duas formas. Indiretamente, tá? Indiretamente, elegendo representantes, ou diretamente nos termos da Constituição. A Débora falou, os números romanos também não são parágrafos. Não, o número romano é inciso. O número romano é inciso, tá? O número romano são os incisos. E aqui, gente, acabando a aula nossa aqui, só para finalizar, qual parte, Carol? Professor, pode repetir? Qual parte? A democracia nossa é uma democracia semidireta ou participativa. Democracia semidireta ou participativa. Tá? Democracia semidireta ou participativa. O povo pode exercer a cidadania indiretamente, elegendo representantes, ou diretamente. E a última coisa que eu queria falar para vocês é o artigo 2º. O que é o artigo 2º, gente? O artigo 2º fala o seguinte: são poderes da União harmônicos e independentes entre si. O poder legislativo, executivo e judiciário. Só finalizando a nossa aula, nós temos no Brasil 3 poderes. A doutrina, e aí no caso quem fala é até o Montesquieu, o Montesquieu fala que o poder é uno, que o que seria dividido são as funções, que o poder é uno e soberano, seria mais uma tripartição de funções. Mas, a grosso modo, nós temos 3 poderes no Brasil. Nós temos o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Esses 3 poderes, gente, eles devem conviver harmonicamente. Um não pode atrapalhar o outro, um não pode ficar exacerbando e passando por cima do outro. E eles são independentes. Cada um tem independência e autonomia para agir e tomar suas próprias decisões. Então, os nossos 3 poderes, eles são independentes e eles são harmônicos entre si. Sendo que o poder judiciário tem função julgar as leis, poder legislativo, função de elaborar as leis, e poder executivo, função de administração pública. E aí eu só queria falar para vocês, terminando. O Montesquieu, ele desenvolve uma teoria chamada teoria dos freios e contrapesos. O que é essa teoria dos freios e contrapesos? Essa teoria dos freios e contrapesos fala que um poder é responsável por regular o outro. Um poder é responsável por fiscalizar o outro, para que nenhum poder se exacerbe, para que nenhum poder extrapole o outro. Então, teoria dos freios e contrapesos, porque eles devem conviver harmonicamente, sendo que se um extrapola demais, o outro puxa para baixo. Se um poder está caindo demais, o outro sobe para cima, ou seja, um poder vai fiscalizando e regulando o outro. A esse nome dá-se o nome de teoria dos freios e contrapesos, foi desenvolvida pelo Montesquieu. Beleza? Gente, então é isso aí. Finalizamos a nossa aula hoje. Desculpa aí qualquer coisa, tá? Se tô falando rápido demais ou se de alguma forma não consegui passar todo o conteúdo ou se alguém ficou sem ver ou anotar alguma coisa. Mais uma vez, tá tudo no material complementar, só acessar lá no AVA e os artigos estão na Constituição Federal. A aula mais é pra gente, né, trocar essa ideia, expor o conteúdo, beleza? William, então estamos com esse bigode aqui, fazer a barba, né, cara? Tá na hora. Marcião, check and balance, isso mesmo, irmão. Freios e contrapesos, também conhecido como check and balance. Beleza? Gente, o que é isso? Vocês não tem que pedir desculpa de nada
Pelo amor de Deus, vocês que são o foco, tá? Vocês que importam aí, e tem que ser do jeito que atende vocês e fique melhor para vocês, beleza? E eu tô aqui para isso mesmo. Viu, Laninha? Fica à vontade, não tem que pedir desculpa de nada. Tô aqui à disposição para aquilo que vocês precisarem, tá, gente? E a gente vai desenvolvendo junto. Bacana? Gente, é isso aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Tudo de melhor. Excelente semana para vocês. Até a próxima aula. Qualquer coisa, eu já até tô colocando aqui de novo meu número aqui no WhatsApp. Tô à disposição aqui para aquilo que vocês precisarem. Alguma coisa, enfim, alguma sugestão, alguma reclamação, qualquer coisa que precisar, tô à disposição aí para poder colaborar, beleza? Gente, valeu demais. Fica com Deus, Deus abençoe, excelente semana. Com Deus, valeu!